Olá, pessoal. Eu sou Laís Raicic, sou psicóloga organizacional de trabalho e estou aqui com a Andrea. Olá, pessoal. Andréia, também psicóloga, trabalho no ambiente corporativo há muitos anos com RH, com liderança, com pessoas. E hoje vamos compartilhar um pouquinho, né, Laís, sobre o papel do líder aí dentro de vários desafios, né, que vivemos. Muito bem, e exatamente, né? Nós estamos aqui para falar disso. Qual que é o posicionamento da liderança frente às multigerações que estão no ambiente corporativo? E para falar dessas, não só de liderança e também, né, desse desafio hoje que se torna lidar com pessoas com estilos diferentes, com personalidades diferentes, e com vivências, né? E que querem situações diferentes aí no ambiente de trabalho. É importante, antes da gente falar disso, a gente começar a contextualizar algo que cada vez mais tem sido discutido, que é o nosso modelo mental. E esse modelo mental, né, André, a gente percebe que isso vai conectando e vai trazendo aí uma série de reflexões no ambiente corporativo. E eu queria que você trouxesse, então, para quem está nos assistindo, quem está escutando, né, esse podcast, o que é esse modelo mental que a gente fala tanto e por que o modelo mental ele vai influenciar no nosso estilo de liderança? Tem muita influência, né? Porque, vamos lá, para que cada um de nós tenhamos o nosso estilo ou o nosso modelo mental, o nosso mindset, tem uma série de variáveis, né? Desde o modelo socioeconômico e cultural que a gente nasceu e viveu, e foram as coisas que a gente aprendeu como certo e errado, como bom e ruim, como bonito, como feio. Então, a gente percebe que a cada geração, a cada nova geração, vem um mindset aí diferente. E a gente foi olhar lá para o referencial teórico para entender isso que a gente vê acontecendo dentro das organizações, né? Esses conflitos entre líderes e liderados. E aí a gente até vai compartilhar depois com vocês uma bibliografia, mas que o autor traz dois principais modelos de mindset, que é o mindset de desenvolvimento ou o mindset fixo. E isso muda tudo na hora da liderança, né? A depender do estilo de mindset que eu tenho em mim e que me faz agir e tomar decisões e realizar no ambiente de trabalho. Mas aí, puxando isso para o ambiente corporativo, papel líder-liderado. Quando um líder de mindset fixo, que é um mindset mais voltado ao modelo eu mando, você obedece, a um modelo mais autoritário, talvez. Mais fechado Mais para inovação. fechado. É um mindset que é mais voltado a processo, no sentido de sempre fizemos assim e deu certo até aqui. E, dito isso, o mindset de desenvolvimento vem aí a diferença, né? Que já são pessoas que são mais abertas a ouvir, a compartilhar, a inovar também. E é por isso que eu digo que faz muita diferença na hora de liderar, né? Porque até o jeito de formar a sua equipe, o jeito de direcionar, de delegar e de distribuir tarefas, enfim, acaba sendo bastante diferente entre esses dois modelos. E por falar nessas diferenças, a gente vê o movimento falando e trazendo as reflexões sobre as diferentes gerações que hoje estão no ambiente corporativo. Então é importante a gente também contextualizar aqui o que são essas gerações diferentes, né? E por que é importante? Como é que você percebe essa diferença? É bem interessante isso, realmente. Os boomers, eles vieram para o mercado de trabalho no momento de não pleno emprego. Então, o boomer e, na sequência, o X, a geração X, meio que viveu um cenário semelhante. E eu sou geração X, então a gente encarava o mercado de trabalho, eu encontrei lá um chefe mais rígido. De certa forma, a gente aceitava. Pensava o seguinte, mas se eu sair daqui, não tem 800 vagas abertas na agência do trabalhador, como tem hoje. Então, a gente acabava se adaptando a esses formatos de liderança e gestão. E no meio disso tudo, a gente já está com 5 gerações no ambiente de trabalho. Nós temos, então, os boomers, o X, e aí entram os millennials, né? Que é o Y, é o Z, e o alfa, que é o nosso menor aprendiz, os 14, 15 anos que estão chegando aí, e eles já estão no mercado de trabalho. Os millennials, eles já nasceram no pleno emprego, eles já nasceram com a alta tecnologia, né? Nós estamos vivendo um mundo lá, os boomers e os X. A gente nasceu num mundo sem tecnologia, nós vimos a tecnologia chegar, a gente foi se adaptando a isso, e a galera que nasceu nisso aí, 2 aninhos já sabe mexer no celular,
celular, já sabe encontrar um aplicativo, já sabe escolher o desenho que quer assistir. E aí, quando nós temos todas essas pessoas diferentes no ambiente de trabalho, né? E como é diferente lidar com cada uma, e é um líder só, né? Para todos esses estilos. E a gente também já tem até o contrário, a gente tem geração Y liderando boomers. E talvez faça sentido também por que a gente está conversando aqui da importância do mindset de desenvolvimento, de crescimento, né? Porque se o líder ele tem esse mindset muito fixo e ele traz essa perspectiva de que meu jeito é certo, né? Essa nova geração acaba sendo mais questionadora sobre algumas situações por conta disso que você trouxe. Então, conecta também com essa questão desse modelo. A própria Exame, né, que trouxe que a geração Z, por exemplo, ela não tem medo de pedir demissão. E a gente acabou de ver aí recentemente, né, uma movimentação e uma discussão que as pessoas realmente hoje elas pedem aí para sair, mesmo não tendo outras coisas em vista, porque é uma perspectiva diferente. E isso também está conectado com os desafios da liderança, no sentido de que daqui a um pouco essa pessoa que está vindo fazer parte do meu time, ela pode sair. A galera da geração X e boomers olha para esse jovem pedindo demissão por não ter aceito uma determinada situação. E esse sujeito ele vem e pede a demissão e não tem outro emprego. E aí, no nosso modelo mental, vem aquele gatilho: meu Deus, você é doido? Não dá nem para dizer que ele está certo ou que está errado. Eles olham com mais agilidade, com mais simplicidade. E aí algumas pessoas vão falar assim: ah, não, mas isso para mim é irresponsabilidade. Quem disse? Como que esses líderes eles podem engajar essa nova geração e até no sentido de trazer essa corresponsabilidade para que as pessoas elas se sintam parte e que elas sintam que o trabalho delas realmente vai fazer a diferença? Os líderes que têm um mindset mindset fixo vão ter mais dificuldade para engajar. Porque, em geral, eles vão partir do princípio de que o jeito dele pensar é o jeito certo. Então, ele vai estar sempre tentando convencer o outro a olhar algo sob a sua ótica, sob a sua perspectiva. Já o líder com mindset de desenvolvimento, ele vai partir para olhar na perspectiva do sujeito. E vai tentar olhar com esta empatia e tentar, junto com o sujeito, encontrar uma determinada forma. E aí faz toda a diferença, porque se a gente quer falar em engajamento, se a gente quer falar em resultados, se a gente quer falar em não ter rotatividade, um líder com mindset de desenvolvimento, ele vai sofrer menos, ele não vai ter menos trabalho, né? Ele vai trabalhar bastante, especialmente a gestão e o tempo de liderança que ele dedica para o seu time. Então, ele vai ficar muito envolvido com as pessoas, né? Para que as pessoas resolvam os problemas. Se eu dedico uma boa parte do meu tempo treinando e desenvolvendo a minha equipe, muito provavelmente eles estarão preparados para resolver os problemas que vão surgindo. E isso vai me gerar mais tempo para continuar mentorando e desenvolvendo o meu time. E quando a gente olha para os millennials, eles valorizam muito mais isso. Se ele está num ambiente de trabalho em que ele se sente valorizado, não só na perspectiva grana, mas na perspectiva também de, poxa, aqui eu estou sendo desenvolvido, aqui todo dia eu sou desafiado a aprender algo mais, a fazer algo mais complexo. Então, às vezes, até alguém vai bater na porta e falar, viu, tem uma vaga aqui para você, mas aí a pessoa vai pensar, mas será? Aqui eu estou aprendendo, né? Aqui meu líder me acompanha, me estimula, será que na outra empresa eu vou ter isso? Na dúvida, acho que eu vou ficar aqui? O que faz com que as pessoas elas se diferenciem hoje no mercado de trabalho? Quais as competências hoje que acabam sendo essenciais quando a gente olha aí para essas lideranças? Percebo que duas competências fazem uma grande diferença, que a primeira é a criatividade e a proatividade, que juntas nos levam à experimentação, à inovação, a testar coisas diferentes, com responsabilidade, obviamente, né? E quem está na cadeira de liderança já é um pré-requisito, né? A questão responsabilidade. Então, eu vejo que são duas competências, a gente poderia elencar até mais, tá? Mas vamos começar com essas duas, vai? Para ter a perspectiva aí da inovação, né? Para que a gente consiga navegar um pouco mais. E aí você está falando aí de duas competências que a gente acaba olhando muito para o viés das soft skills, né? Até a gente trouxe um livro aqui, depois mostrar aqui para o pessoal. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Pegou? Esse aqui, né? Que a gente traz, e eu acho que é muito alinhado com o que você tá trazendo aí, Andréia.
E é importante a gente diferenciar, né? O que é as competências ou as soft skills? Essas competências comportamentais. As técnicas, sim, elas são importantes, elas são válidas e são necessárias. Sim. Mas como você bem trouxe aqui, não só enquanto liderança, mas enquanto profissional, para a gente se manter aí no mercado de trabalho, é importante que a gente olhe para as competências comportamentais. E esse mês, né, de outubro, inclusive, a Robert Half lançou, liberou, né, uma pesquisa e que trouxe também as competências mais olhadas, né, mais requeridas, desejadas pelos líderes. E comunicação, empatia, apoio e espírito empreendedor também foram as 4 mais citadas. Então, o que a gente percebe? A gente percebe, de fato, esse movimento que você trouxe. Quanto mais a gente quer evoluir, ampliar, olhar, né, para os resultados diferentes, a gente vai ter que, sim, olhar para as questões comportamentais. E aí, o trabalho essencial do líder. Porque se o líder ele olha ou forma excelentes técnicos, show de bola, bacana, a gente precisa também disso. Mas não é só isso que a gente precisa hoje no ambiente corporativo. E gostei, né? Criatividade, proatividade, de fato, acabam ampliando aí alguns olhares e vão resultar, ou melhor, né? Vão trazer alguns resultados diferentes. E imagino que a gente contextualiza também, pode trazer um pouquinho de o que faz, né? Como é que o líder ele pode auxiliar o colaborador a entender os resultados que ele precisa trazer. Esse resultado, o que a gente escuta muitas vezes, né? De que foco no resultado. Mas o foco no resultado não é só o resultado para a empresa, é o resultado para o indivíduo também. E passa por esse processo de desenvolvimento. Eu gosto muito quando você fala nos treinamentos de que a gente vai precisar trabalhar nessa empresa, na outra empresa. Agora, como que eu vou estimular esse senso no indivíduo, né? E eu acho que relacionado bastante com a questão da motivação aqui, como é que eu estimulo ele a ver que esse resultado não é só entrega para a empresa, mas é uma entrega para mim também, né? É o meu resultado individual que vai refletir no resultado também da empresa. E isso que você fala do resultado não pode ser o resultado a qualquer custo. Porque aí, quando a gente tem empresas ou negócios ou líderes que têm isso, que têm este modelo mental, que tem essa perspectiva de negócio, ele é um líder que, em geral, pode ter uma rotatividade muito alta no seu time. E aí você vê toda a tua inteligência indo embora, né? A inteligência de negócio. Porque aquele indivíduo que estava ali com você, que aprendeu aquele processo, aquela técnica de trabalho, que aprendeu a realizar as atividades essenciais no seu negócio, não ficam. E aí você recomeça do zero com um indivíduo novo para aculturar novamente, para começar a ensinar do passo número 1. E isso você perde produtividade, né? Eu e você, a gente está aí dentro de várias empresas e não é incomum a gente encontrar empresas com um parque de máquinas excepcional, com matéria-prima em dia no estoque, né? Não falta matéria-prima, equipamentos de ponta, processos muito bem desenhados e que não alcançam os resultados. Porque a gente esquece que só isso aí não vai resolver. Não é só, né? Isso é bastante coisa, porque a gente está falando aqui de investimento. A gente está falando do material para que eu consiga produzir algo, né? Para fazer o meu negócio ser o que ele é. Mas se eu não tiver um ser humano ali comigo, engajado e capacitado, não vai chegar no resultado, né? E o resultado a qualquer custo, hoje, as pessoas não topam mais isso, porque é isso, né? Eu tenho que trabalhar na empresa A ou na B. Se eu saio da empresa A, eu vou ter que trabalhar em outro lugar. Então, o que eu faço para o sujeito escolher sempre trabalhar junto comigo, na minha equipe, na minha empresa? Que não seja só a grana, puramente a grana, que vai fazer essa pessoa ir para outro lugar. E isso vai perpassar por essa questão da liderança sempre bem preparada. Ouvir uma discussão como essa, ir para um treinamento, isso tem que ser algo contínuo na vida do líder que tem um mindset de desenvolvimento. A gente precisa olhar não só para o resultado ele vem por meio das pessoas. Eu acho que essa diferenciação ela é importante, né? O gestor ele vai olhar para o processo, para o resultado. E a liderança ela não tem a ver só com o cargo. Não é só daí, né? É o posicionamento e o resultado ele acaba surtindo mais efeito, porque as pessoas querem estar perto daquele líder, porque ele me incentiva, ele me desenvolve, ele me dá feedback autêntico, ele me estimula, me desafia. Isso. E
de novo, né? Uma boa parte dos millennials, para eles, o mais importante de estar dentro de uma empresa é se ele sente que ele está sempre sendo desenvolvido. Se ele está sendo treinado, se ele está sendo qualificado, se ele está aprendendo continuamente. A grana é um ok também. Mas, para ele, o mais importante é isso. Então, uma outra coisa que eu vejo também, às vezes as pessoas falam, eu preciso de alguém, uma pessoa inovadora para trabalhar comigo, eu preciso de alguém que venha e faça a diferença. Aí, contrato alguém inovador. A primeira ideia que o cara dá, não, isso não pode. Aqui não dá, porque a nossa cultura não permite. A segunda ideia que o cara dá, não, isso aí a gente já tentou e não deu certo. A terceira ideia que o cara dá, acho que não vai rolar, não vai dar não, viu? Só faz do jeito que está lá. Aí você contrata um cara inovador para quê? E o líder que está sempre em desenvolvimento, ele consegue fazer essas reflexões, até na hora de posicionar as pessoas, né, dentro de todos os cargos que compõem o time dele. Ele vai ter cadeiras que vai requerer mais determinadas competências, determinadas soft skills, e vai ter cadeiras que vão precisar de outras soft skills. E, às vezes, a gente quer todo mundo igual. A gente tem uma pessoa que se destaca, eu quero todo mundo igual o fulano. Aí coloca 3 igualzinho lá, eles se matam, porque não há complementariedade daí. Um líder que tem um mindset fixo, ele acaba partindo do seu modelo como o modelo ideal. Então, ele começa a medir todo mundo pela régua dele, mas deixa de procurar, dentro de cada sujeito, o seu ideal. No que essa pessoa é boa, no que ela pode se destacar. Por que a gente tem que desenvolver, inclusive, os nossos pontos fortes? Porque é importante que a gente entenda que a pessoa pronta, 100% pronta, ela não existe. E a maior responsabilidade da liderança é desenvolver outras pessoas. A gente vai precisar investir tempo no desenvolvimento e, inclusive, mostrar para elas por que essa característica vai ser importante para você aqui dentro. Eu vou citar esse aqui agora. Muito bacana, tá? Aqui tá, no primeiro capítulo, ele traz uma reportagem que foi feita, Laís, nos Estados Unidos, onde aponta que os millennials já ultrapassaram em número a soma do X mais os boomers. Ok? Então, X e boomers, nós já somos a minoria. Se eu já tenho o meu mercado com muito mais millennials do que nós, X e boomers, e por que eu cito X e boomers? Porque a gente já está numa etapa da nossa carreira que a gente já tem repertório, que a gente já aprendeu muita coisa, então a gente consegue lidar com vários desafios que os mais jovens ainda não, porque isso é uma construção. E, às vezes, a gente quer que um jovem de 18 anos reaja com a mesma maturidade que a gente reage. Né? Mas espera, como era eu com 18? Eu tenho percebido, e a gente leu também recentemente, sobre a liderança cansada. Cada vez que eu vou atender um líder dentro de um processo de desenvolvimento individual, sempre vem, eu só tenho problema para resolver o dia todo, é confusão, é matéria-prima, é equipamento, é manutenção, é pessoas, é rotatividade, as pessoas faltam. Mas espera, se tivesse tudo ok, tá? Vamos imaginar um cenário ideal desejado por todo mundo, tá? Um cenário ideal. Eu contrato as pessoas, elas aprendem rapidamente e se adaptam, aprenderam o processo, repetição, ok? Começam a repetir. Essas pessoas não faltam, não têm absenteísmo. Essas pessoas ficam longo tempo dentro da empresa, também não têm rotatividade, ok? Matéria-prima está ali, equipamento funcionando, manutenção fazendo toda a sua rotina de preditiva, preventiva e corretiva, tudo ok. Eu vou precisar de líder, não é isso? De jeito nenhum. Não, né? Então, será que não faz parte do nosso papel de liderança resolver os problemas? Então, talvez o que eu estou realmente é cansado. Talvez eu estou precisando de férias, talvez eu estou precisando de um ano sabático, sei lá. Talvez eu estou cansado, porque, de fato, resolver problema, se a gente não tiver uma válvula de escape aqui e ali, de fato, a gente vai cansar, podendo chegar até nível de adoecimento, dependendo, né, como a pessoa está lidando e há quanto tempo ela está lidando. Mas esse é o mundo do líder. Mas esse mundo não, para mim é demais. Então, foca a carreira técnica. Vai lá. Com certeza tem cadeiras técnicas para qualquer líder. Né? E também dá para seguir uma carreira brilhante, de destaque, com uma excepcional remuneração, dá tudo. Mas na cadeira de liderança, uma das atividades que temos é resolver problemas. Talvez a principal, né? A principal é resolver problemas e desenvolver pessoas. E aí, nesse sentido, né? Independente de onde você está, de qual posição você ocupa,
uma situação que a gente entende que é muito necessária, é você olhar para a sua empregabilidade, independente de qual é o cargo. Às vezes a pessoa está naquela posição e ela acha que ela vai estar lá eternamente. E frente a todas essas mudanças que a gente tem observado, né, no cenário, e a gente escuta das pessoas, eu quero me preparar para ser um ótimo líder. Então, a gente precisa também, constantemente, olhar para o nosso desenvolvimento, né, olhar para essas situações e entender que marca que eu quero deixar. Né? Qual que é o meu legado aqui, enquanto líder? Essa ficha, né, precisa cair muito rapidamente para quem ocupa o papel de liderança, para a gente manter o nosso mindset de desenvolvimento e crescimento. E aí eu até puxo lá para o nosso terceiro ponto, né? Pessoas e resultados. Qual é a relação? É uma relação muito íntima. Porque, como eu citei antes, eu posso ter tudo de maravilhoso dentro da minha área, dentro do meu departamento, dentro da minha unidade. Mas se eu não tiver as pessoas lá engajadas, e como eu engajo pessoas de diferentes perspectivas de vida, eu só vou conseguir ter essa resposta a partir do momento em que eu me dedico a estas pessoas. O exercício da liderança, ele acaba se tornando ainda mais desafiador porque eu tenho que encaixar o meu estilo com o estilo das pessoas. E se eu não conhecer com quem eu trabalho, o estilo de liderança de cada um, eu vou usar uma via única. E isso acaba sendo ruim, não considerando aí tudo que a gente já conversou aqui nesse podcast. E você comentou uma coisa agora que eu acho que vale o comentário, que é assim, eu já ouvi líderes falando, mas se eu tratar as pessoas diferentes, vai rolar ciúme entre a galera, então eu trato todo mundo igual. Pronto, o primeiro erro. Tá? Eu não sei, eu não tenho a resposta certa, mas isso eu posso dizer que está errado. Porque se eu tenho diferentes gerações e se eu sei que cada geração tem uma perspectiva de vida e de trabalho, como é que eu vou tratar todo mundo igual, se as pessoas são diferentes? Então, se a gente pudesse falar aqui ou dar os nossos insights finais, liderança é tratar gente como gente, né? E conhecer quem está comigo. Eu preciso conhecer de pessoas, preciso conhecer essas pessoas para conseguir estabelecer um engajamento melhor e ter resultados melhores. Isso? Isso. E o segundo insight, o meu modelo não pode ser usado como a régua. A cada momento tem uma novidade. E a gente gostaria, então, né, de compartilhar esses insights aqui com vocês para despertar esse interesse nesse desenvolvimento contínuo também, que é tão importante. Isso mesmo. E nos vemos daqui uns dias. Vamos nos encontrar, a gente vai falar mais sobre tudo isso, aprofundar mais, né, Laís, dentro do tempo que nós temos. Acredito que vai ser uma oportunidade incrível. E aí, depois de vocês terem ouvido esse bate-papo, a gente vai estar conversando pessoalmente, a gente vai querer ouvir a opinião de vocês também. Ok? Isso aí, combinado. Então, obrigada, Andréia. Valeu, Laís. Até mais, pessoal. Até breve.